Oi, pessoal, professor Marco aqui, tudo bom com vocês? Bem, pessoal, vamos terminar então com o último tópico de despesa pública, que refere-se aos restos a pagar. O que seriam esses restos a pagar que a gente está discutindo? Lembra que a gente discutiu no módulo de etapas, que a gente tem as 4 etapas? A primeira etapa, o empenho, depois a gente tem a liquidação, depois a gente tem a liquidação efetiva e depois, por fim, a gente tem o pagamento. Os restos a pagar é aquilo que ou foi empenhado, que está em liquidação e ou liquidado, mas ainda não foi pago. Ou seja, não foi pago e não foi cancelado até o final do período. Ou seja, é como se isso ficasse uma obrigação, tipo uma obrigação de fornecedores, sabe? Fica parecendo com uma obrigação de fornecedores. Ou seja, ela foi empenhada, entrou em liquidação, liquidou, mas não pagou. Então, o que a gente tem para a gente poder distinguir disso? A gente tem um resto a pagar processado, que já está liquidado, ou seja, está liquidado. Tem que pagar, só não pagou ainda até 31/12. E não processados, que está em processamento e que vai ser pago no ano subsequente. Por que a gente tem que entender que isso é restos a pagar e como que isso impacta diretamente os restos a pagar, tá? Porque é o seguinte, no momento em que chega no final do período, aquilo que é despesa orçamentária foi empenhada, foi liquidada e não foi paga, isso a gente inscreve como restos a pagar. No dado que a gente inscreve isso como restos a pagar, entende-se que isso vai ter que ser pago à frente. Aí tem características próprias, tipo ordem de pagamento e todos os processos referentes à legislação permanente, à legislação pertinente, para evitar risco de ter problemas, questões do tipo, tá? Mas é importante destacar que todo o resto a pagar no final do mandato, isso é um ponto importante, no final do mandato tem que ter recursos para que eles sejam liquidados, tá? Ou seja, eu sou um prefeito, no final do meu mandato, eu preciso fazer obra, eu começo a fazer obra pública. Opa, peraí. Eu faço um monte de obra para tentar me eleger, não consigo. Vou deixar esse monte de resto a pagar para o sucessor? Não. De acordo com a lei de responsabilidade fiscal, agora eu posso fazer o seguinte: eu posso fazer esse colocar em restos a pagar. Porém, eu tenho que ter uma contraparte financeira efetiva de recursos que banque esses gastos, porque senão entra em crime de responsabilidade, tá bom? E o que é importante destacar? E esse é um ponto importante para poder entender. Lembra que no modelo orçamentário a gente considera que a receita é referente ao exercício ao qual ela foi arrecadada. Só que a despesa, efetivamente, a despesa ela refere-se ao período ao qual ela foi empenhada. Tá vendo que cria um modelo misto aqui na área orçamentária de controle? Ou seja, o que tem. Por isso que a gente fala que essa pagar, no fim das contas, não é um dispêndio orçamentário, é um dispêndio extra-orçamentário. Por quê? Porque ela é de um orçamento anterior. Então, basta entender o seguinte: a receita orçamentária arrecadada ela tem um vínculo com a despesa empenhada, não a despesa paga. Por isso a gente diz o seguinte, que para a caracterização no balanço orçamentário, para as despesas a gente segue um regime em função do fato gerador da despesa ser o empenho e não o pagamento para fazer a alocação. Tá bom, pessoal? E aqui a gente encerra o módulo de despesa pública. Perfeito? Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Tem as aulas online que eu reforço que é bom, se puder participar, participem, tá? Para poder participar das aulas online. E tendo dúvidas, entre em contato, posta a dúvida no fórum da disciplina, tá bom? E precisando, estamos à disposição. Perfeito?